Um olhar sociológico sobre a educação, fundamentos, desigualdades e perspectivas. Roberta Aparecida Ribeiro Nunes. Resumo. Ao revisar sinteticamente obras exemplares da sociologia da educação no século XX, este capítulo percorre de forma breve os argumentos em torno da relação entre a escolarização, socialização, desigualdade e reprodução social. A partir da compreensão primária da educação como agência de socialização até seu entendimento como instrumento de desenvolvimento social, interpreta-se a trajetória da sociologia da educação até nossos dias. Diante da esperança na educação como caminho para a cidadania e equalização de oportunidades, sua universalização consolidou-se. Contudo, estudos reiteram o sistema educacional como reprodutor das desigualdades sociais e apontam os limites sociais dos sistemas de ensino. A educação e seu papel na sociedade sempre receberam atenção sociológica. A educação, como produto de seu tempo, sempre esteve associada ao conceito de socialização secundária, que se segue à família, reforçando-a e complementando-a, sendo a introdução às experiências institucionais que forjam a vida social. É um processo em que gerações hegemônicas transmitem às mais novas suas regras, valores, saberes, oficializados e costumes. A tradição sociológica destaca a relevância e a interação entre esses dois espaços fundamentais de socialização: a família, locus da socialização primária, e as instituições, espaços de socialização secundária, com destaque óbvio à escolarização. Ao longo do desenvolvimento das sociedades modernas, suas relações passaram por profundas transformações e, como consequência, a educação sofreu demandas diversificadas. Ela deixou de ser o locus exclusivo de socialização cultural e passou também a encerrar a crença de que sua atuação sobre as novas gerações fosse capaz de proporcionar mais equilíbrio na disputa entre os indivíduos por mobilidade social. Esta mudança de perspectiva foi muito influenciada pelas evidências de que a educação também poderia ser um importante instrumento de promoção do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um fator de distribuição mais igualitária da riqueza social. A partir deste então, ensinar passou a ser formar indivíduos com capacidades e habilidades que estivessem de acordo com o modelo econômico e político vigente. Diante disso, grandes transformações foram postas em prática no campo educacional, pois se acreditava que uma nação com bons índices educacionais seria capaz de lançar as bases para a promoção do desenvolvimento social, o crescimento econômico, gerando redução da desigualdade. Contudo, em muitos contextos, como na América Latina, o quadro observado após tais transformações foi o de sistemas fracassados e com sérios problemas, tal como o baixo nível de desempenho dos alunos, principalmente aqueles egressos das redes públicas. Os estudos evidenciaram que a ampliação em massa das vagas não foi acompanhada por índices satisfatórios de desempenho. Por conseguinte, a ampliação da oferta de vagas nos sistemas educacionais revelou a fragilidade da crença de que o acesso à escola seria capaz de diminuir a desigualdade social entre os indivíduos. Importa, portanto, rever os fundamentos que instruíram tais crenças e compreender quais elementos e argumentos mostraram-se falhos na construção dos modelos de capital humano em contextos como o brasileiro. Breve revisão conceitual. A educação é elemento relevante no ordenamento social moderno. Com efeito, por meio dela, as gerações hegemônicas, em posição de poder, transmitem seus costumes, regras, modos de se comportar e pensar para gerações mais novas. Este processo, nas sociedades tradicionais, era gerado de forma mais direta, por meio da socialização basicamente familiar. Embora haja divergência sobre como tal processo de fato se sucede, é possível chegar a uma definição elementar do que seja a socialização e quais suas funções, visto que tal processo, seguindo uma matriz durkheimiana de interpretação, é parte fundamental da construção moral dos indivíduos. Parte considerável dos estudos que abordam o tema da socialização nas ciências sociais tem em Emile Durkheim uma referência clássica. Sua tradição define a socialização como uma ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se encontram ainda organizadas para a vida social. Esse processo tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais, típicos de uma dada sociedade. A relação entre socialização e educação fica mais visível quando Durkheim aponta que a educação consiste em uma ação metódica que as gerações anteriores exercem sobre as novas gerações, uma vez que a sociedade se encontra, a cada geração, como diante de uma tábua rasa, sobre o qual é preciso construir quase tudo de novo. Esta seria a obra da escolarização. Com este entendimento, fica claro que Durkheim via a educação como um instrumento de socialização. Além disso, via também a educação escolar como uma ferramenta capaz de manter,
fornecer e criar laços sociais que constituem a base da moralidade. Logo, o sucesso do processo educacional seria caracterizado pela construção de um ser social totalmente identificado e inserido com os valores societários de seu tempo e de sua cultura moral consuetudinária. Breve revisão conceitual. É importante perceber que a socialização não é somente transmissão intergeracional de valores. Acima de tudo, pode-se dizer que se trata de uma construção social, ou seja, desenvolvimento de uma representação do mundo já presente. Essa construção não é dada ao indivíduo de forma acabada e fechada, mas como uma parte constituinte do processo de codificação do ser social. Sob a ótica da sociologia do conhecimento, Berger e Luckmann, 1985, p. 24, definem a socialização como a ampla e consistente introdução de um indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou de um setor dela. Portanto, socializar-se é assumir o sentimento de pertença a um determinado grupo, que, sem nos apercebermos, guia nossas condutas. Cap_R Nunes 2016_olhar_sociologic. A tradição sociológica aponta dois espaços tradicionais onde esse processo se concretiza. Primeiramente, este processo fica a cargo da família, fonte da socialização primária, principal agente socializador nos anos iniciais do indivíduo. Por meio dela é que o indivíduo apreende os padrões básicos de comportamento, disposições necessárias para a realização de tarefas simples como a língua e se prepara para a fase posterior. Esta fase é a fase em que o indivíduo aprende a aprender e, em virtude da qual, se torna membro da sociedade. Berger e Luckmann, 1985. A socialização secundária seria a continuação deste processo, que se inicia na família. Neste momento, os agentes socializadores são escola, grupos de iguais, organizações, local de trabalho e associações. Esses espaços passam, então, a assumir o lugar que antes era a exclusividade das relações especificamente familiares. Em termos conceituais, a socialização secundária é qualquer processo subsequente que introduz o indivíduo já socializado em novos setores do mundo objetivo de sua sociedade. Berger e Luckmann, 1985, como, por exemplo, o mundo do trabalho. Assim, as instituições são um importante espaço para a socialização dos indivíduos. Seu papel é satisfazer as necessidades sociais de seu tempo. Nesse sentido, é importante perceber que essas instituições ganham legitimidade e proporcionam algo do mundo aos indivíduos participantes de seus espaços de convívio social. Goffman, 2005. Dessa forma, as escolas e os sistemas educacionais podem ser entendidos e analisados não só como uma poderosa ferramenta de socialização moral, mas também como espaço de preparação do indivíduo para a vida social e produtiva. Entre os autores clássicos da sociologia, a educação aparece como uma instituição central na definição e desenvolvimento do período de emergência das formas modernas de sociedade. Archer, 1980, por exemplo, sustenta que a compreensão do papel da educação entre Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber se mostra semelhante em muitos sentidos, pois eles veem na educação a capacidade de preparar, socializar, o indivíduo para a vida futura, tanto como agente produtivo, como cidadão pleno e ator político. O desenvolvimento experimentado pelas sociedades, visando progresso, democracia, igualdade de oportunidades, ou seja, novos anseios sociais, políticos e econômicos, depositou na educação a confiança de que, além de ser um instrumento de socialização, como entendido por Durkheim, ela também poderia ser uma ferramenta capaz de proporcionar novos contornos às sociedades, preparando as novas gerações para um futuro produtivo em uma esfera econômica cuja importância crescia no mesmo compasso do desenvolvimento do processo de modernização das sociedades. Segundo Weber, a educação pode ser entendida como a maneira pela qual os valores são socializados e internalizados pelos indivíduos, dependendo sempre da relação do indivíduo com o meio social em que está inserido. Dessa forma, o homem tem o preparo necessário para o aprendizado de atividades adequadas às exigências de seu tempo. Segundo ele, à medida que a sociedade se racionaliza, a educação não é mais somente socialização de valores, mas também a preparação do indivíduo para uma vida em harmonia com seu contexto social, marcado pelo totalizante processo de racionalização da vida social. Weber, 1982. A educação seria então um fator determinante da estratificação social, como uma forma privilegiada de alcançar oportunidades sociais e status. A educação sistemática tornou-se também um conjunto de conteúdos e regras direcionadas de qualificação para o trabalho. Na sociedade moderna,
A educação configurou-se em um recurso que gera seleção social e possui fins diferentes de acordo com a forma de dominação existente numa dada sociedade. Para Marx, a concepção de educação está articulada com o horizonte das relações socioeconômicas de seu tempo. A educação, na sociedade capitalista, segundo esse autor, é um artifício de manutenção da hierarquia social. No entanto, sua concepção da educação escolar é mais complexa. A educação tanto pode aparecer como uma ferramenta para o conhecimento, como também pode ser mobilizada para a transformação da sociedade. Por isso, existe a necessidade de um processo educativo, pautado em um projeto político e pedagógico definido. A educação deveria vir para ajudar na construção de algo novo que não é meramente teórico ou abstrato, mas real, prático, revolucionário. Em suma, pode-se dizer que, na visão dos clássicos da sociologia, a educação, além de instrumento socializador, também guarda o potencial de instrumentalizar os indivíduos para atender às aspirações de seu tempo. Essa dimensão da prática social proporcionaria aos indivíduos habilidades e capacidades que seriam adequadas ao progresso individual e, consequentemente, ao desenvolvimento social. Educação, desenvolvimento e reprodução. A crença no poder da educação para promover o desenvolvimento econômico foi resultado da influência de uma geração de pesquisadores que acreditavam na estreita relação entre educação e crescimento econômico. Schultes, 1963. Anushek, 1995. Waltenberg, 2006. Dessa forma, a educação passa também a ser percebida como uma força capaz de superar as mazelas sociais. No Brasil, a crença na educação como produtora de progresso econômico adquiriu corpo entre os desenvolvimentistas. Schultes, 1963, e seus discípulos acreditavam que investir no capital humano era uma possibilidade de gerar desenvolvimento, uma vez que aumentaria a produtividade de toda a economia. Ao desenvolver a teoria do capital humano, ele apontou a educação como sendo um dos principais fatores para o desenvolvimento da economia. Em outras palavras, o crescimento econômico traria consigo os meios de proporcionar equidade para os membros da nação e de fazer com que essa prosperasse. Tavares Júnior, 2007. No Brasil, Santos, 2006, deixa claro que a crença no potencial da educação ia além das evidências de que ela é capaz de proporcionar uma socialização apropriada às novas gerações. Havia também a convicção de que ela proporcionaria um aprendizado que atendesse à vida produtiva. Ele afirmava que a educação fora inicialmente difusão da alta cultura, formação do caráter, modo de aculturação e de socialização apropriado ao desempenho da direção da sociedade, mas passou a ser também educação para o trabalho, ensino de conhecimentos práticos, de competências técnicas especializadas, capazes de responder aos desafios do desenvolvimento tecnológico no espaço de produção. Se por um lado, teorias econômicas apresentaram argumentos de que a educação, distribuída de forma universal, geraria desenvolvimento, por outro lado, aos que consideram que os sistemas educativos se constituem num mecanismo de reprodução das classes e da estrutura social. Bourdieu, principal expoente desta teoria, reconhece a função reprodutora desempenhada pela escola na sociedade capitalista. Suas reflexões não fornecem ferramentas para a ação. Limitam-se, sobretudo, à constatação da dimensão reprodutivista da escola, expondo de maneira clara como esse mecanismo opera dentro dessa instituição. Possivelmente por um efeito de inércia cultural, continuamos tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia da escola libertadora, quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que é um dos fatores mais eficazes de preservação da estrutura de classes da sociedade. Bourdieu, 1998. Segundo o autor, a escola distribui desigualmente o capital simbólico entre as classes e frações de classes sociais, uma vez que a distribuição escolar do capital cultural depende do capital simbólico incorporado pelos indivíduos antes da escolarização, na esfera familiar. De acordo com esse autor, os ganhos escolares não são de modo algum aleatórios ou equitativos, nem resultados de disposições exclusivamente individuais. Há, adjacente à crença no mérito, vários fatores que interferem no alcance ou não de resultados. De acordo com Bourdieu, o sucesso escolar é resultado de disposições de classe, incorporadas em cada trajetória de vida. Deste modo, a ideia de que a educação formal promoveria a equidade, para essa perspectiva, não passa de uma ilusão. O sistema educativo corrobora a reprodução das classes. Assim entendido, é por meio da socialização tanto familiar e, posteriormente, pela escolar que o indivíduo, além de criar disposições para a vida em sociedade, reproduz certo estágio em que a sociedade se encontra.
A escola pode então ser entendida como uma instituição legítima que, por meio de seu funcionamento, reproduz uma estrutura social dada. Nesse enquadramento, a socialização atuária por meio da escola e seu funcionamento mais como reprodutora de uma ordem já estabelecida do que de fato produzindo algo novo. O que chama a atenção quanto a essa abordagem é a compreensão de que se socializar é trazer para si algo já dado, estabelecido socialmente, e, dessa maneira, o sistema social com todas as suas deficiências acaba por se reproduzir. Não se considera que, em certa medida, ocorra a produção de algo novo, mas, pelo que é possível perceber historicamente, existe reprodução de algo consolidado. Percebe-se a reprodução, por exemplo, nas desigualdades sociais, sendo esta uma marca de quase todas as sociedades e que guarda em si um caráter reprodutivista. As desigualdades sempre foram objeto relevante não só nas ciências sociais como em outras áreas do conhecimento, podendo se manifestar em diferentes dimensões tais como classe social, renda, trabalho, escolaridade, mobilidade, consumo, como mencionados acima, e, ainda, atributos que estão ligados ao próprio indivíduo como cor, idade, gênero, que, na sociedade, são convertidos em características que estabelecem relações desiguais, podendo levar a resultados também desiguais no que respeita à classificação no interior da hierarquia social. A maneira como a desigualdade se desenvolve e manifesta suas características de reprodução ou legitimação são preocupações que percorrem todo o pensamento social, desde os autores clássicos como Émile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, como também os contemporâneos Pierre Bourdieu, Amartya Sen, Charles Tilly, entre outros. Estes autores vêm contribuindo para uma melhor compreensão a respeito das desigualdades sociais e seu desenvolvimento, principalmente nas sociedades modernas. Entre as abordagens pertinentes sobre o tema, acreditamos que a desigualdade é uma relação entre pessoas ou conjunto de pessoas na qual a interação gera mais vantagens para um dos lados. Tilly, 2005, p. 50, produzindo benefícios desiguais para um conjunto inteiro de indivíduos. Este conjunto de pessoas obtém acesso desproporcional aos recursos disponíveis, tanto materiais como simbólicos. 100, 2001. De fato, os grupos que se encontram de um lado ou de outro não recebem o mesmo tratamento, gerando condições de desvantagens de alguns em relação aos outros. Percebe-se ainda que a estrutura diferenciada desses recursos e das oportunidades sociais, manifesta numa dada etapa do ciclo de vida, tende a produzir um impacto causal nas etapas seguintes, chegando a ter, em algumas situações, uma feição de cumulação de desvantagens, o que pode potencializar a transmissão da desigualdade. Santos, 2003. Destaca-se que as desigualdades se mantêm ao longo dos anos, sendo a expressão de cada momento histórico. A desigualdade social é um fenômeno desencadeado, principalmente, pela distribuição iníqua de recursos e oportunidades em uma dada sociedade ao longo do processo de vida de seus membros, em especial, nas etapas anteriores à vida adulta. Esta distribuição desigual faz com que o lugar ocupado pelo indivíduo na estrutura social seja condicionado por ela. Tais recursos agrupam-se nas mãos da minoria hegemônica da sociedade que, consequentemente, tem melhor e maior acesso aos subsídios econômicos, educacionais, de saúde e segurança. As desigualdades, segundo Scallon, 2009, causam um estiramento na estrutura social. A autora aponta que suas origens são tão variadas como suas manifestações. Evidenciam que o lugar que os indivíduos ocupam na estrutura social parece condicionar suas chances de vida, assim como suas escolhas. Desse modo, reconhecemos a necessidade de compreender as circunstâncias em que surgem e de que maneira a desigualdade se reproduz, especialmente no Brasil. Ainda hoje, as classes sociais parecem ser um forte indicador de como as desigualdades se constroem e se reproduzem. Não se pode dizer que seja exaustivo analisar esse fenômeno por meio das classes sociais, pois há outros fatores que também parecem corroborar com a gênese da desigualdade. Contudo, a dinâmica das classes parece ser uma dimensão que determina a dinâmica social em diversos aspectos da vida em sociedade. Ainda hoje, ela é um componente que está por trás das outras formas de desigualdade, a exemplo da desigualdade de desempenho educacional. A educação apresenta-se integrando as desigualdades, sob o aspecto de um fenômeno de múltiplas dimensões e atravessado por uma infinidade de variáveis sociais que ora condiciona e ora são condicionadas por ela. As questões sociológicas que envolvem o fenômeno educacional não são poucas. Compreender os processos e os fatores que condicionam as dimensões sociais da educação escolar possibilita uma aproximação da realidade do fenômeno e da observação de seu comportamento na sociedade. Cap_R Nunes 2016 _olhar_ sociológico.
O percurso trilhado até o momento teve o objetivo de tornar claro como os conceitos de socialização, reprodução, educação e desigualdade auxiliam a compreensão de um processo que culmina em um determinado desenho de sociedade entre outros possíveis. De forma abreviada, entende-se que toda e qualquer sociedade, por meio da socialização, ensina para as novas gerações um modo de estar e participar do mundo à sua volta. Desse modo, há implicitamente a ideia de reprodução, uma vez que, por mais que haja algo novo no jogo entre socializadores e socializados, o que permanece continua possibilitando a coesão e a perpetuação da vida social. Dessa maneira, as desigualdades, em suas diferentes formas e versões, vêm se reproduzindo ao longo da história por meio da socialização, processo do qual a educação faz parte e ocupa posição de destaque. É sabido que as desigualdades educacionais podem ser percebidas tanto como resultados como produtoras de desigualdades sociais. De acordo com Barbosa, 2011, p. 25, os processos educativos se constituem em fatores cruciais da organização das desigualdades sociais no nosso país. Há um complexo sistema de produção e alimentação das desigualdades no campo escolar. Este expressa uma dimensão importante da marcante desigualdade social brasileira, resultado não somente da hierarquia entre rede pública e privada, como também daquela que existe no interior das instituições públicas, condicionadas por questões socioeconômicas. Costa e Kozlinski, 2008. A sociologia da educação tem hegemonicamente percebido esse processo diferenciado de escolarização como condicionado por fatores que se encontram em diferentes domínios. A este respeito, pode-se falar das condições socioeconômicas dos indivíduos e suas famílias, da demografia, capital social e cultural, gênero, raça, entre outros que agem de forma concatenada. O resultado pode ser verificado não somente na desigualdade de resultados alcançados pelos alunos, como também no aproveitamento das oportunidades de inserção no mundo do trabalho e o acesso a posições disponíveis de modo hierárquico na sociedade. Procurou-se traçar uma linha de pensamento que exibisse o modo pelo qual o papel da educação vai se modificando ao longo do curso de desenvolvimento das sociedades. Assim, esta era antes percebida praticamente como um instrumento de socialização de gerações mais antigas sobre as mais novas. Com as alterações trazidas pelo processo de modernização das sociedades, ela passa a ser percebida como uma ferramenta capaz de criar habilidades e capacidades que possibilitam ao indivíduo tanto o progresso individual como social. Buscou-se, desse modo, apontar quais as principais instâncias em que tal processo se desenvolve, de modo que se possa entender a forma e o conteúdo que a instituição escolar foi assumindo como parte fundamental desse processo. A democratização e o sucesso escolar. O ensino laico e universalizado foi uma conquista social que aconteceu ao longo do século XX, em quase todas as sociedades. Houve grandes avanços, mas os resultados merecem reflexão. Arroyo chama a atenção para um problema recorrente da democratização do acesso à educação escolar, quando afirma que há problemas em nossas escolas que nos perseguem como um pesadelo. Não há como ignorá-los, nem mesmo fugir deles. Entre os pesadelos constantes está o fracasso escolar. Arroyo, 2000, p. 33. Cap_R Nunes 2016 olhar sociologic. A preocupação com a qualidade da educação tem se tornado ponto-chave dos processos educacionais e, neste início de século, cada vez menos conta apenas a titulação formal e mais o conteúdo cognitivo efetivamente assimilado. Barbosa, 2011, p. 24. Essa nova configuração não cobra mais alunos na escola, já que há vagas para praticamente todos, mas, acima de tudo, que esses sejam capazes de assimilar conteúdos apropriados e que consigam converter esse conteúdo em oportunidades reais, tanto durante a vida escolar como, principalmente, depois dela. É importante ressaltar que o conceito de qualidade, ao longo da institucionalização dos sistemas de ensino, passou por reconfigurações. O desempenho hoje é uma das principais dimensões da qualidade e ele é em geral mensurado através de sistemas de avaliação em larga escala, através da aplicação de testes padronizados de proficiência. São atribuídas causas para o baixo desempenho dos estudantes em testes de proficiência, em geral organizadas em dois grandes grupos de argumentos, aqueles relacionados aos atributos familiares e aqueles ligados à escola. Com efeito, o desempenho escolar do aluno é resultado de diversos fatores que, na prática, atuam conjuntamente tanto para produzir o sucesso como o fracasso escolar. Dessa forma, escola e família são instituições sociais que encerram o poder de, a partir do presente, projetar a futura posição social dos indivíduos. A relação existente entre família e escola é complexa. Trata-se de instituições distintas que possuem lógicas próprias de funcionamento e desenvolvimento,
porém, para efeito de escolarização, ao encerrarem papel relevante para o desenvolvimento do indivíduo, acabam convergindo para o mesmo fim. Como se pode perceber, essa compreensão permite dizer que os determinantes do fracasso escolar não se encontram em uma única unidade de análise. Na verdade, os determinantes do desempenho escolar estão presentes em diversos espaços sociais. Dessa maneira, pode-se dizer que a associação de vários fatores que se encontram em diversas esferas é que leva a um desempenho positivo. Portanto, torna-se necessário conhecer as condições e fatores que habitam esses espaços e são capazes de conduzir o aluno a um desempenho satisfatório, principalmente os alunos de escolas públicas. Por outro lado, não se pode esquecer que a existência de atributos ligados ao próprio indivíduo, como cor, idade, gênero, interesse, habilidades inatas, motivação, disciplina e outros que são convertidos na sociedade em características que estabelecem relações desiguais, levando a resultados escolares também desiguais. A sociologia do desempenho escolar. Nas últimas décadas do século passado, firmaram-se análises de fatores sociais que interferem na produção de taxas positivas de desempenho. As análises dos anos de 1960 nos mostram que melhores desempenhos estão fortemente associados a fatores que são externos à escola. Essas conclusões partiram de um estudo pioneiro desenvolvido em 1966 nos Estados Unidos, conhecido como Relatório Coleman. Neste estudo, foi realizada uma pesquisa em larga escala com alunos estadunidenses. Trata-se de uma pesquisa sobre as escolas americanas que recebiam alunos de diferentes estratos socioeconômicos e étnicos. As conclusões de Coleman lançaram um novo paradigma para os estudos da sociologia da educação. A partir de suas contribuições, o debate sobre o impacto da família na aprendizagem dos alunos ganhou novo vigor. Tais estudos serviram de estímulo tanto para os que concordavam como para aqueles que discordavam desses achados, sendo seus trabalhos considerados um divisor de águas. Segundo Coleman, 1966, as diferenças de desempenho entre as escolas respondem por uma pequena fração das diferenças de desempenho entre os alunos. Nesse enquadramento, o fator preponderante, para o sucesso dos alunos, seria o background familiar e, em particular, a condição socioeconômica do aluno. Dessa forma, Coleman concluiu que a instituição escolar apresenta baixa relevância no que diz respeito aos resultados cognitivos e que as características familiares são preponderantes. De certo modo, esses resultados foram encontrados em outras pesquisas dentro e fora do Brasil. Vários autores concluíram ser a herança social familiar o principal determinante do sucesso educacional. Bourdieu e Passeron, 1975, Lahiri, 1995, Azenbaug, 2003. Esses estudos indicam que as características familiares que mais interferem na trajetória escolar dos indivíduos são escolaridade e ocupação dos pais, organização familiar, número de filhos, capital econômico, social e cultural. Cap_R Nunes 2016 olhar sociologic. De acordo com Silva e Azenbaug, 2001, os recursos familiares, em um dado momento do tempo, indicam a diferença de contextos em que acontece a socialização de uma nova geração e é, por isso, ponto de partida para a transferência intergeracional de desigualdades sociais. Seguindo o entendimento desses dois autores, na família existem três dimensões eficazes que afetam preponderantemente o desempenho do aluno na escola: o capital econômico, o capital cultural e os arranjos familiares. O capital econômico é constituído pelos recursos financeiros disponíveis para gastos com educação. O capital cultural é entendido como sendo aqueles recursos imateriais transmitidos de maneira indireta que proporcionam um ambiente mais adequado e propício ao aprendizado. Por seu turno, o capital social familiar constitui o contexto onde o capital econômico e o cultural é convertido em condições favoráveis à socialização das crianças, agindo como um filtro para os outros capitais. Torna-se evidente como os arranjos familiares são fatores que, dentro da estrutura social, podem tanto facilitar como prejudicar a ação dos indivíduos. Sabe-se que a estrutura social e econômica da família é fundamental no processo de aprendizagem, gerando condições tanto materiais como imateriais que levam a melhores resultados. Percebe-se dessa maneira que, no campo familiar, há uma variedade de características analisadas que guardam relações com o desempenho educacional. Essas características nem sempre produzem os resultados de forma direta, mas criam condições básicas que levam ou não o aluno ao sucesso escolar. Assinalar as características familiares que influenciam o processo de aprendizagem é importante e requer muita atenção analítica. Como consequência, a escola e as características que fazem parte desse contexto, por um bom tempo,
ficaram relegadas a um plano secundário nos estudos sobre o sucesso educacional. Jenks, 1972, analisou a possibilidade de alterar as diferenças de resultados educacionais por meio de variáveis estritamente internas à escola, tais como o número de alunos por turma, carga horária lecionada, qualificação dos professores e organização da escola. Embora em certa medida concordasse com Coleman, 1966, quando este anunciava ser o background familiar o que mais influencia os melhores resultados, ele abriu uma nova perspectiva de abordagem. Desse modo, novos estudos, como o intitulado 15,000 Hours, Rutter et al., 1979, questionaram a conclusão anterior de que as escolas não fazem diferença. Esses estudos valorizaram a tese de que, realmente, é pequena parcela de variação no desempenho dos alunos explicada pelos fatores internos à escola, mas, ainda assim, merecem a atenção da sociologia da educação, pois é no interior das escolas onde é mais fácil promover políticas de elevação do desempenho. Afinal, na vida real, é sempre melhor frequentar uma escola com características associadas ao melhor desempenho, embora isso não seja garantia de bons resultados para um aluno específico, do que não frequentar esta mesma escola. Nessa mesma linha, Mortimore, 1991, define uma escola eficaz como aquela que verdadeiramente fornece subsídios para o progresso escolar dos alunos, contornando os fatores de origem contextuais. Seguiu-se uma variedade de estudos com o objetivo de procurar na escola características que pudessem fazer a diferença, no tal, 1989, Mortimore, 1988. A pesquisa sobre o efeito escola deu-se com o intuito de entender os processos escolares que agregassem ao aluno um melhor desempenho escolar. Com efeito, as escolas, por meio de suas práticas pedagógicas, encontram sérios limites no alcance de índices adequados de desempenho de alunos de origens socioculturais desfavorecidas, embora saibamos da existência de pesquisas cujos resultados contradizem essa hipótese. Alves, Soares, 2007. Cap_R Nunes 2016 Olhar Sociologic. Na literatura americana e inglesa usam-se duas nomenclaturas para identificar essa linha de pesquisa. Os autores que descrevem seu objeto como School Effectiveness Research enfatizam modelos focados na eficácia, com destaque para a gestão. Naturalmente, seus trabalhos são, com frequência, incorporados às práticas administrativas dos governos. Isso é particularmente visível na Inglaterra, onde foram amplamente divulgados os 11 fatores-chave de uma escola eficaz propostos por Sammons et al. 1995, obtidos através de uma revisão de publicações na área sobre o tema da eficácia escolar. Outros autores, como Lee, 2000, preferem descrever sua área de interesse como pesquisa sobre School Effectiveness Research. Aqui, a abordagem é mais próxima da sociologia da educação e da pedagogia. Embora seja útil reconhecer as duas diferentes abordagens existentes na área, é preciso destacar a impossibilidade de se classificar, seja a maioria dos autores, seja a dos artigos, como pertencente somente a uma ou outra categoria. Mesmo na França, onde a sociologia da educação foi e continua sendo muito influenciada pelas teorias da reprodução e, por isso, a linha de pesquisa sobre os efeitos dos estabelecimentos de ensino não se desenvolveu como em outros países. Forkin, 2001, os sociólogos educacionais tendem a estudar as escolas, buscando captar as práticas que ali se empreendem e que podem reverter a lógica da seleção social e escolar. Cousin, 2000. Nessa perspectiva, um importante grupo de pesquisadores holandeses ofereceu contribuições marcantes para o desenvolvimento da pesquisa sobre os efeitos da escola, principalmente na direção de criar uma base teórica mais sólida. Esse grupo tem colaborado de forma especial para a Organização Internacional da Área por meio do International Congress for School Effectiveness and Improvement, onde pode-se verificar como as ideias estão distribuídas nas diferentes partes do mundo. De modo sucinto, pretende-se apresentar os fatores escolares associados ao desempenho dos alunos e mostrar evidências coletadas em estudos brasileiros, porém não se pretende aqui realizar uma síntese de toda a literatura nessa área. A década de 1990 no Brasil foi marcada pelos resultados estatísticos divulgados pelos censos escolares do INEP, o qual apurou que 91,6% de crianças de 7 a 14 anos estavam na escola, e, em 2001, esse número se elevou para 96,3%. Barbosa, 2011, p. 23. Tais números indicam uma nova configuração, não só no que diz respeito ao sistema de ensino, como também em relação às novas relações sociais, resultado da notável ampliação das vagas. Esse alargamento do sistema educacional pode ser verificado por meio do crescimento acentuado das matrículas nos diferentes níveis de ensino. No entanto,
verifica-se que essa melhoria em termos quantitativos, anunciada pela democratização do acesso, não foi acompanhada por índices satisfatórios de qualidade. As pesquisas que dizem respeito ao efeito escola, ou sua eficácia, aparecem mais fortemente no Brasil a partir dos anos de 1990. Também em reação à perspectiva que aponta estarem nas famílias os principais fatores que determinam o desempenho, alguns pesquisadores buscaram nas escolas características que podem ser fundamentais para determinar o desempenho dos alunos. Nessa linha, alguns estudos voltaram a localizar na escola o centro da discussão, como foi o caso de Brook e Soares, 2008, que indicaram a significativa efetividade que políticas educacionais adequadas podem ter sobre o aprendizado dos alunos. Essas pesquisas apontaram a existência de uma grande variação entre as escolas brasileiras, contudo as variações entre os alunos se mostraram bem maiores. Estas variações de desempenho traduziram-se em perfis socioeconômicos e diferenças socioculturais, porém as escolas que recebem esses alunos apresentaram diferenças entre si. Essas diferenças levaram a desempenhos desiguais. Portanto, as análises do efeito escola e fatores associados a ele só trazem resultados relevantes quando consideradas em associação com as influências externas que são apontadas como as principais geradoras de bons desempenhos. As pesquisas que buscavam descobrir o efeito escola incorporaram outros fatores relacionados a esta instituição como decisivos no resultado dos alunos. Tal foi o caso do efeito turma, da clientela assistida, da infraestrutura escolar, entre outros. Hill e Hove, 1994, sugeriram que muito da variabilidade dos resultados escolares, até então atribuídos à escola, o chamado efeito escola, está, de fato, relacionada à turma e que os professores é que significativamente fazem diferença na aprendizagem. Considerações finais. Este breve ensaio teórico permite inferir que, em um primeiro momento, a educação foi compreendida como agência de socialização, ou seja, sua função era adequar o indivíduo à ordem consuetudinária de seu tempo. Além disso, reitera-se a compreensão hegemônica de que dois principais espaços que corroboram para a realização educacional são a família e os sistemas de ensino. Se, por um lado, a escola pode dar aos indivíduos capacidades e habilidades para uma vida produtiva, por outro, a família provê ao indivíduo disposições e hábitos que constituem condições fundamentais para o sucesso escolar. Posteriormente, uma geração de pesquisadores aprofundou a compreensão a respeito da estreita relação entre educação e desenvolvimento econômico. No Brasil, essa crença ganhou força com as ideias desenvolvimentistas. Como consequência dessa crença, no Brasil, o processo de universalização da oferta educacional foi posto em prática, levando para o primeiro segmento do ensino fundamental 96,3% das crianças brasileiras, segundo o levantamento de 2001. Percebe-se, no entanto, que esse processo de grande expansão não realizou plenamente suas promessas, isto é, não gerou qualidade de ensino na mesma proporção em que gerou acesso aos bancos escolares. Por conseguinte, o sistema educacional brasileiro não conseguiu influenciar significativamente a redução das desigualdades sociais. Acredita-se que, do modo como está configurado no Brasil, o sistema escolar hoje não atende às ambições de seu tempo e preserva-se como um espaço de reprodução da desigualdade social.